Deus abençoe, pessoal. Ai, da caçarabamanado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus. Se faça presente nessa ministração. Visita, meu Deus, cada pessoa que se prontificou ouvir esse evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Ai, da caçarabá. Oroboboi xarabacabalaí. Amém, Senhor. Então, vamos lá, né? Eu sorteei Lucas capítulo 9. Quem está me conhecendo agora não entende mistério. Mas quem já conhece sabe, né? Como funciona aqui, como o Espírito Santo de Deus me usa. Enfim, tá? Vamos ler e deixa Deus dar a interpretação aqui do capítulo. Não sei que direção vai seguir, tá? É só lendo mesmo que a gente vai vendo como, né, vai surgindo, né, a conversação, o que Deus quer falar, né? Então vamos deixar. Até eu, né, tô sendo ministrada, porque eu também não sei o que eu vou dizer aqui. Não existe uma pauta, como eu falo sempre, não tem nada preparado. Eu entro aqui no meu quarto, tá? E aqui o Espírito Santo de Deus me usa ao bel prazer dele. Não sei, eu vou saber depois que eu acabar de falar. O que é que vai ter ali, né? Que muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e na hora que eu tô falando, muitas vezes eu não tô atenta àquilo que eu tô falando, né? Como se fosse para mim. Mas depois eu vou ouvir a pregação como todas as demais pessoas e eu vou falar, nossa, como Deus está falando comigo. E ali eu vou tirar, né? Eu vou garimpar as coisas, né, que Deus está falando. Por que garimpar? Porque a palavra, ela se torna universal, porque a palavra, né, não é minha. Então, o que acontece? Tem coisas, né, segundos ou minutos ali que Deus vai falar comigo. Mas, de repente, não é toda a pregação. Então, acontece Deus falar em alguns segundos, em alguns minutos com você, no áudio. E, de repente, Deus vai falar com outra pessoa de forma diferenciada. A palavra, ela se renova, porque a palavra não é uma palavra do homem. Então, ela se renova. De repente, você ouve hoje, né, essa pregação, né? Aí, o que acontece? Amanhã você vai ouvir o áudio, daqui um mês, você fala, nossa, eu precisava dessa palavra agora. Então, muitas vezes não é pro agora, é pro amanhã. Enfim, né? É uma voz ecoando na eternidade, tá? Então, vamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar, tá bom? Então, quem está me conhecendo, por isso que eu tô falando, tem gente que tá chegando agora e aí fica sem entender o mistério, fala, ué, como é que é isso? Tá? Então, vamos ver. Vamos ler, então. Fala assim, né? Então, foi sorteio, como eu falei, né? Eu também tô sendo surpreendida aqui, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar através da minha boca. Ó, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Tá falando todos, hein? Os demônios, tá? E curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele repete de novo, né? Vou até ler de novo, ó. Jesus chamou os 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus, tá? E curarem os doentes. Ponto. Vamos parar um pouquinho. Vamos meditar nisso aqui. Tá? Quando o Deus, né, ele escolhe uma pessoa, tá? Ele vai ungir, vai dar autoridade para fazer um trabalho. Esse trabalho, muitas vezes as pessoas elas se empolgam muito, né? Com uma unção de princípio, né? Quando olha e vê os demônios, né, se submetendo a elas. Até tem uma passagem aqui na Bíblia que fala, que o próprio Jesus fala, não fique feliz, porque os demônios lhe obedecem, mas fique feliz quando o seu nome estiver escrito no livro da vida, tá? Enquanto o seu nome estiver escrito no livro da vida, você é uma pessoa feliz, porque você tem a sua alma, a salvação da sua alma garantida. Mas as pessoas, ela acabam se empolgando. Eu sou uma pessoa, eu até gosto de falar de mim, eu tenho muita preocupação com relação a isso, né? Porque eu até agora tenho começado um trabalho novo, que é entregar panfletinho, é falar, é botar a cara no sol mesmo, é abordar a pessoa, é falar de Jesus para aquela pessoa. Então eu tenho buscado fazer
esse trabalho. Não é fácil, até porque eu tenho um problema de coluna, é difícil para me locomover, ficar um tempo em pé, né, fazendo esse trabalho. Mas muitas vezes a gente precisa colocar realmente a cara no sol, abordar uma pessoa e ver, né, no olhar dela, como ela está recebendo esse evangelho. Porque é impressionante. Aqui foi um sorteio. E olha só, Deus até está me tocando com essa palavra. Porque nós que fazemos esse trabalho, a gente gosta muito de abençoar, né? Então, geralmente, quando eu entrego um panfleto, vou falar alguma coisa com alguém, a primeira coisa que eu falo, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia, né? Ou que Deus te abençoe. Aí muitos acham interessante que chega para mim e fala assim: poxa, mas todo mundo que você entrega, né, um panfletinho, você fala Deus te abençoe. Nossa, por que você já não fala Deus abençoe uma vez só? Por quê? Cada alma para Deus é especial. E Deus vê, né, você individualmente. Então, quando a gente vai entregar alguma coisa de Deus, uma palavra, você tem que falar com aquela alma, com aquela pessoa. Deus te abençoe, é com aquela pessoa. Você vai entregar outro panfleto ou qualquer outra coisa, uma Bíblia, seja o que você quiser entregar para alguém, ou uma palavra, abordar para dar um versículo, uma palavra, uma profecia, seja lá o que você vai fazer, você tem que falar primeiramente, Deus te abençoe. Por que é importante? Porque Deus está abençoando aquele trabalho, né? E quando você abençoa, você é mais abençoado, né, do que a bênção que você entrega. Automaticamente você já recebe o toma lá da cá. Você abençoa, você é mais abençoado do que aquele que está recebendo a bênção. Você é mais abençoado. Olha que interessante, como é importante a gente abençoar. Então, as pessoas não entendem porque o trabalho de falar várias vezes, tiver 10, 15 pessoas na fila, você vai lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É necessário, porque você está falando com alma individual. Então eu até brinquei com essa pessoa, eu falei, não, é necessário, porque nós somos almas individuais, nós temos uma particularidade, Deus quer falar com você de uma forma diferenciada, né? Você é especial para Deus, a sua bênção não tem nada a ver com as demais, né? O folheto para você, ou qualquer coisa que eu entregar para você, tanto que eu gosto muito assim até de não colocar folhetos iguais. Eu gosto sempre de colocar cada, né, uma palavra, né, diferente para cada pessoa. Eu não gosto de dar sempre aquela mensagem mecânica. Em tudo que eu faço, eu acho que tem que ter amor, né? Até para você comprar um panfletinho, se você quer entregar, faça, né, um rodízio, né? Faça um mix ali de mensagem. Não entregue sempre os mesmos dizeres para uma pessoa. Porque, de repente, Deus quer falar de forma diferente com, né, uma alma. Então, é necessário ter esse carinho, né, que é andar com um panfletinho na bolsa. Compra vários dizeres e faça aquela, né, aquele mix, como é que fala? Misture, né, para entregar, para não ficar repetido. Para a pessoa não entender que aquele trabalho é de uma forma mecânica, que você não teve amor, ou de escrever alguma coisa na caneta, ou de, sei lá, falar alguma coisa especial para aquela pessoa, tá? Enfim, isso é só uma dica, tá? Mas o que eu tô falando? Quando Deus, ele fala aqui, quando o próprio Jesus fala, né, que ele chama os discípulos, ele dá autoridade para expulsar os demônios e curar os doentes, tá? E ele fala, então os enviou para anunciar o reino de Deus. Então, o que é mais importante? O que é mais importante? Eu tenho saído, eu tenho posto a cara no sol, eu tenho estado no tete a tete com as pessoas, e eu tenho visto, né, que as pessoas estão muito carentes da palavra. Tem pessoas que se emocionam, tem pessoas, né, que a gente sente que ela na verdade ela não entende, mas ela se sente abraçada pelo Espírito Santo. É muito legal, sabe? É muito interessante quando você conversa mesmo com uma pessoa, né, de Jesus,
dá vontade de abraçar aquela pessoa, a pessoa sente vontade de te abraçar, você sente vontade de orar. É interessante como é diferente do que pregar através de um WhatsApp, através de uma rede social, do YouTube, de um TikTok. É muito frio, vou ser sincera, não é fácil, né? Para mim é até muito difícil fazer esse trabalho, mas é muito importante. Quem pode fazer, quem tem a saúde 100%, tá? Pode fazer, faça esse trabalho ministerial. Eu vejo testemunhas de Jeová, os testemunhos de Jeová, fazendo trabalho de campo, né? Põe a cara no sol, vai na casa das pessoas, aborda uma pessoa para vender aquelas mentiras do diabo, aquelas sentinelas, aquelas revistas, nada a ver com o evangelho. Mas olha, eu tiro o chapéu para eles. Por quê? Porque são pessoas que são determinadas, tá? De levantar cedo, de sair, de oferecer estudo bíblico, né? São pessoas simpáticas, super educadas, né? Infelizmente são vítimas do diabo, estão disseminando o engano, a mentira. Infelizmente, eu sei o que eu estou falando. E são pessoas que têm amor. Porque se elas não tivessem amor, elas não fariam isso. Não interessa se é amor pela seita delas, tá? Pela religião delas, tá? Mas é amor. Porque uma pessoa só faz isso por amor e porque elas têm fé que aquilo realmente elas estão fazendo bem, estão semeando a palavra. Mas infelizmente, não. Deus não se agrada. Deus se agrada, né? Da determinação, do amor, né, que elas têm pelo próximo, até o dogma, pela doutrina dela, pela religião dela. Deus se agrada do comprometimento que eles têm. Mas, infelizmente, são desavisados, são pessoas que estão sendo engodadas pelo diabo, semeando mentira, tá? Mas eu sempre gosto de comparar entre um crente meia boca, tá, que pode fazer esse trabalho missionário, tá? E um testemunho de Jeová, no juízo final, o que vai valer ali são os testemunhos de Jeová, tá? Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a verdade, não tiveram oportunidade, se deixaram engodar por uma mentira. Porque Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. Como vão crer se não tem quem pregue? Né? Se você for bater na casa do testemunho de Jeová e pregar, de repente você consegue tirar eles desse laço satânico. Mas crente não quer mais pôr a cara no sol. Eu tenho sido chamada para fazer esse trabalho, não é fácil. Até porque, como eu falei, eu tenho, né, essa comorbidade, essa limitação, né, de ficar em pé, muitas vezes tem que ficar carregando banquinho. É tanta coisa, gente, é muito difícil para mim. Vou ser sincera, eu ando pela misericórdia, tenho uma promessa de cura, tenho esperado, tudo tem um tempo de Deus. Deus permite, de repente, até essa limitação, até para que eu venha a crescer, né, em espírito, né, venha ter tempo para buscar Ele. Porque se eu tivesse uma coluna, né, top, de repente, eu não teria chegado no patamar que eu cheguei e que eu ainda vou alcançar com a misericórdia de Deus, né? Que é ler uma Bíblia, que é orar, que é buscar. Porque quando você está mais limitada, você não tem mais aquela saúde para limpar, fazer uma faxina, bater perna num shopping, né? Viajar, pegar um carro, dirigir 5, 4 horas aí de viagem. Não é que seja errado, mas muitas vezes aquela sua saúde, né, no top de linha, você vai usá-la de forma errada. Então eu vi que acontecia muito isso comigo. Muitas vezes eu ia no Rio e voltava no mesmo dia. Eu pegava o carro aqui, ia no Flamengo e voltava no mesmo dia. Né? Fazia o quê? 2 horas de viagem, né? Como se fosse a coisa de 30 minutos. Então eu falo para você, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa, ela tem uma boa saúde, e quando entra na presença de Deus, ela se assusta. Eu vou chegar, tá, gente? Eu vou ler, eu vou continuar lendo. Aqui, quem tá me conhecendo agora vai entender o mistério, tá? Eu vou falando e Deus vai falando de acordo, né, com os conselhos que eu tô dando aqui. Então, o que acontece? Quando muitas vezes você se aproxima de Deus, você vê que você perde assim, né, no seu ponto de vista, que você está perdendo o seu tempo, que você perdeu de repente sua saúde, que você teve alguma perda financeira, acontece alguma desgraça, né, ao seu ver,
e você fala, nossa, não vale a pena seguir esse Deus. Eu busquei a Deus, eu me batizei, eu entrei na presença de Deus, as coisas deram para trás, começaram a desandar. É engraçado. Nem todo mundo vai buscar Deus pela dor. Eu não busquei a Deus pela dor, eu busquei a Deus por amor. Eu senti necessidade de me aproximar de Deus, né? Deus me chamou, eu agarrei aquele chamado e busquei a Deus por amor. Só que quando você busca a Deus e tem um comprometimento, o que acontece? O diabo vai se levantar. Ele vai para cima de você, porque ele quer que você pare. Se você veio lá Mateus 4, antes de Deus começar o ministério dele, ele foi tentado pelo diabo. Mas ele passou por o quê? Por quê? Ele passou por João Batista, né? Pela autoridade de João Batista, recebeu o batismo, né? Deixou esse exemplo, né? De submissão, entre aspas, né? Se submeteu a uma autoridade, se batizou, logo depois ele foi levado, né, pelo Espírito Santo, não foi por Satanás, para o deserto. E ali ele foi tentado e aprovado, tá? Então, de forma nenhuma, nós podemos ter, tá, um cristianismo, uma vida cristã diferente da do nosso mestre. E muitas vezes a pessoa ela toma um susto, né? Porque ela passa pelo batismo, né? E ela tem um arrependimento profundo, né? E ela começa a viver Cristo e as coisas começam a andar para trás. Aí ela começa a desanimar, né? Ela acha que Deus não está com ela. Então muitas vezes você ou vai pela dor, tá? Vai depois que o diabo consegue destruir toda a tua vida, ou você vai por amor. Mas também vai fazer com que o diabo se levante. Não tem como. Se você não vai, aquele negócio, aí a pessoa fala, poxa, mas eu fui por amor. Agora as coisas poderiam dar certo, começar a tudo entrar nos eixos. Mas eu sempre comento, antes de uma obra, de uma reforma, tem entulho, tem bagunça, né? Então é necessário, né, uma desconstrução. Primeiro você destrói, para depois você construir. Deus trabalha dessa forma na vida de cada pessoa, tá? E de cada pessoa. Se caso ele não te repreender, tá? Que as pessoas muitas vezes trocam, né? Fala castigar, que para mim não faz muita diferença. Só que o castigo é como se Deus tivesse prazer de te fazer sofrer, que não é esse o caso, tá? Mas ele permite o diabo, muitas vezes, começar a destruir a tua vida, né? Ele permite para que você tome aquele sustinho e fala, pô, as coisas não estão indo tão bem, então peraí, eu vou buscar a Deus. Então, estreita a tua vida para que você se aproxime de Deus. Então, Deus, ele repreende a quem ele ama. Então, glória a Deus, quando você está sendo repreendido, você está, né, muitas vezes sendo destruído para que isso te aproxime de Deus. Glória a Deus por isso. Mas o que as pessoas não conseguem entender é quando ela se aproxima de Deus, ela toma uma posição, ela busca Deus de uma forma genuína, pura, e começa a dar tudo errado. Aí ela pensa, peraí, eu vou voltar para o mundo, porque tá dando tudo errado. Depois que eu busquei a Deus, que eu me batizei, o negócio desandou. Aí é que é o mistério, tá? Aí é que você tem que permanecer. Porque quando Jesus fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, tá? É que você vai ter uma oportunidade de entrar nessa família, de ser um membro do corpo de Cristo, mas para isso, né? É como se você fosse trabalhar numa multiempresa, né? E você precisasse ser aprovado para estar ali contratado, né? Realmente, né? Tomando a frente ali daquela empresa. Não tem como. Deus, ele, para você trabalhar nessa multinacional, para você realmente, né, ser um ceifeiro, né, você trabalhar na seara de Deus, Deus vai te colocar nessa provinha. Por isso que eu citei, né, Lucas, eu vou até lá, quer ver? Acho que é Lucas 10, né? Deixa eu ver aqui. É do 17 em diante. Vamos ler antes de continuar a leitura lá. Vamos ler. Olha o que fala aqui.
Quer ver? Ó, os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Então, eles ficaram muito felizes por isso, né? Olha o que Jesus responde a eles. De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Olha só, Deus deu poder para nós, tá? Pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer, olha só, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo, tá? Nada vai te fazer mal, tá? O inimigo não pode lançar a mão de você. Aí fala, porém, não fique alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu, no livro da vida, tá? Então, ele está deixando bem claro para a gente não se empolgar muito. Como assim? A partir da hora, tá? Que você é reconhecido, tá? No céu, automaticamente você também vai ser famoso no inferno. Porque o diabo vai ter muita fúria. Ele vai ir para cima de você, ele vai partir para cima de você, porque ele quer tirar a tua fé, ele quer te destruir. Olha, não é fácil. Então, quando você começa a ganhar alma, você vai levantar o quê? Não vai levantar um aliado. Você vai levantar os demônios do inferno, tá? E que muitas vezes estão dentro da tua casa ou até dentro da tua igreja, que esses demônios do inferno vão usar pessoas, né? Pessoas que você convive. Aí você pensa assim, poxa, mas como assim? Eu tô ganhando alma, poxa, glória a Deus, os demônios me obedecem, mas aí você vai ver que o negócio vai estreitar do outro lado. Muitas vezes ou dentro da tua igreja, ou dentro da tua casa, né? Muitas vezes até dentro do bairro que você mora, dentro do seu condomínio, você vai ter problema. Porque o diabo, muitas vezes, ele não vai poder bater de frente, mas ele vai usar pessoas do seu convívio, da sua vida social, aquilo que era bom para você, para te infernizar. E aí, meu filho, você pode desanimar, né? Se você estiver muito focado, tá? Só na glória, só na honra, né? Só na unção. Por isso que eu costumo brincar, né? Que a pessoa, né, fala, o que é unção, né? Uns são, outros não são, tá? Porque a unção, ela vem acompanhada de humildade, tá? Você tem que entender que você veio para servir, não para ser servido. Quando você entende isso, você vai poder ser usado 100%. Tá? Porque Jesus Cristo, ele fala, ainda vou ler, tá, gente? O Lucas 9, vamos lá em Mateus 4 pra gente ler. Porque eu quero falar da tentação, né? No 4 aqui, quer ver? Vamos ler um pouquinho, porque Jesus foi tentado, né? Para que você entenda que você também vai sofrer tentação. Então, por isso que eu falei, ele passa por um batismo, né? Passa pela autoridade, né, de João Batista, é batizado, se submete àquela autoridade. Isso é muito importante você entender que você tem que submeter à autoridade. Você tem uma autoridade que vem de Deus, tem um cabeça que é Cristo, mas você tem que estar debaixo de uma autoridade para que você seja usado plenamente. Tá? E você tem que entender esse mistério, que você muitas vezes vai passar por tudo isso e ninguém vai reconhecer esse trabalho. Somente o céu, tá? E o inferno que vai reconhecer. E por ele reconhecer quem você é, os demônios vão se levantar, tá? Por eles entenderem quem você é. Quando você é importante para Deus, você é mais importante ainda para o diabo, porque o diabo vai trabalhar todo o tempo. Ele é o Deus desse sistema de coisas. Imagina, você tá num mundo que o Deus desse sistema é Satanás. Como você acha que você vai ser tratado aqui? Você acha mesmo que as pessoas vão colocar um tapete vermelho para você passar?
De forma nenhuma. Então você vai ter que se submeter, tá? A essa servidão. Aí entra o quê? Nesse conflito. De que muitas vezes você pensa, peraí, mas eu sou uma pessoa que eu tenho unção. Como que as pessoas me tratam desse jeito? Como pode falar, né, que esse poder vem de Satanás? Olha só, pode ser, pode. O próprio Jesus Cristo falou, se eu fui chamado de Beelzebu, como é que você vai ser chamado, né, ou melhor, não vai ser chamado de coisa pior? Com certeza, você pode ser, sim, chamado de coisa pior. E tem que entender que ele que é o mestre, né? Ninguém reconheceram ele, como que vai reconhecer você? Nós vamos ser perseguidos aonde formos, levando esse evangelho puro e cristalino. Então eu quero primeiro deixar bem claro, gente, não fique feliz só, né? Jesus fala comigo, olha, eu tenho visões, né? Eu vejo, né, o poder de Deus, eu sinto o poder de Deus, eu tenho autoridade no mundo espiritual. Só que você pode confundir tudo isso como se você fosse um reizinho, um príncipezinho, uma princesa, né? E acabasse achando que tem que ser tratado como tal. Aí é que não. Porque quando chega a unção, vai chegar também a perseguição. Será que você vai conseguir, né? É porque você sabe quem você é, mas não tem humildade para entender esse mistério de que por você ser quem você é no mundo espiritual, é que você é tratado como escória. Aí sim, felizes, né, bem-aventurados, né, os perseguidos, né, quando disserem todas as coisas ruins sobre você. Bem-aventurado, fique felizes. Não foi isso em Mateus 5 que Jesus falou? Peraí, não, eu só choro, eu só reclamo, eu quero largar, eu quero parar, eu quero sumir, eu não aceito ser tratada desse jeito. Não é fácil não, gente. A perseguição não é fácil. Se você não tiver Jesus e não for uma pessoa humilde, tá? Você não consegue andar muito tempo, tá? E isso geralmente são para pessoas, tá? Que realmente são os escolhidos do Senhor, que estão ganhando alma, que estão pondo a cara no sol para bater literalmente. Não é fácil fazer esse trabalho, tá? Quantas pessoas, né? Não te agridem. Tem pessoas que se sentem afrontadas quando você entrega um panfleto ou quando você abençoa aquela pessoa. Eu mesmo, né? Ontem, dentro do mercado, na fila do mercado, eu fui abençoar um senhor, entregou um folheto, ele falou, eu já sou abençoado, não preciso da sua bênção. Eu falei, sim, senhor, sem problema. Foi aí, que é engraçado, que foi até um sorteio, né, Lucas 9, né? E por incrível que pareça, tá aí em Lucas 9, isso que eu vou falar. Que eu pensei, sacode, Leila, a poeira. Você não tem responsabilidade mais dessa alma. Estou orando por esse senhor, né? Porque eu oro para todas as pessoas que são, né, abordadas para ministrar a palavra ou para, né, abençoar ou para fazer uma oração. Todas as pessoas que eu abordo, que eu entrego um panfleto ou qualquer outra coisa, uma Bíblia, aquela pessoa ela começa a receber oração. Eu começo a apresentar ao Senhor, essas pessoas que foi entregue um folheto, foi entregue uma Bíblia, foi feita uma imposição de mão, o Senhor começa a operar, começa a trabalhar de pessoa a pessoa, o Senhor vai, né, mover nas águas. Então é feita uma oração para cada pessoa, independente do que ela faça com a Bíblia, com o panfleto, se ela quer ou não receber a bênção, não tem nenhum problema com isso, porque essa pessoa vai receber oração, tanto as que receberam bem, como as que não receberam. Então vai ter duas pessoas, dois tipos de pessoas, né? Que foi o que eu falei. Uns são chamados, outros escolhidos. Mas como assim? Todos vão ser chamados, todos. Mas são poucos que Deus vai escolher. Porque aquela pessoa que vai sobrar na peneira, né? São as pessoas que não conseguiram, tá? Não deixaram ser peneirada. Não aceitaram o atrito, não quiseram passar pelo funil. Então ela vai ficar, é a escória,
mas até escória Deus também quer salvar. Então o que vai acontecer? Deus vai estreitar a vida de quem não quer aceitar. Ele vai sacudir a poeira, mas vai deixar para Satanás trabalhar. Aí entra, né, o Deus, né, que permissivo, o Deus soberano, o Deus que entrega você na mão de Satanás, como Paulo entregou lá em 1 Coríntios 5,5. Eu vou entregar este homem a Satanás, para Satanás destruir a carne, para no dia do juízo ser salvo o espírito. Não foi isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios 5,5? Foi. Por quê? Porque ele falou, agora eu não posso fazer mais nada. Essa pessoa já foi chamada, ela não quis o estreito do Senhor, ela não quis a sacudida do Senhor, ela não quis passar na peneira, pela peneira, não aguentou o arado. Então vou entregar na mão de quem? De Satanás. Porque não vai por amor, vai pela dor. Deus nunca vai te colocar um fardo que você não suporte, que você não consiga carregar. O fardo é leve e ele ainda ajuda você a sustentar. Isso que eu estou falando, eu não aguento perseguição, eu não aguento mais a minha igreja, eu vou agora ser uma desigrejada ou um desigrejado, não é isso que as pessoas falam? Não querem mais estar debaixo da autoridade porque ninguém me honra, ninguém me respeita, todo mundo fala que eu sou o Beuzebu, que eu sou a Jezabel, que eu sou sei lá o quê. Interessa o que as pessoas falam. Você tem que ter consciência de quem você é, se seu nome está escrito no céu, no livro da vida. O resto não interessa. Uma oração de um justo tem efeito. Muda a vida de uma pessoa que está no mundo. Pensa dessa forma. Para de querer ser o mimimi, né, da igreja. Ser o mimadinho da igreja. Para de mimimi, não é assim que as pessoas falam? Consiga viver, né, dando glória a Deus na perseguição. Você tem que entender que a sua oração tem muito valor no mundo espiritual. E que a partir da hora que essas pessoas que estão no mundo estão recebendo a sua oração, vai haver transformação da vida dessas pessoas. Para de querer reconhecimento, tá? Então, o que eu falei que ia ler, nem li, gente. Peraí, ó, Mateus 4, né, sobre a tentação. Então, Jesus, ele deixa para nós um exemplo. Quando ele passa por essa autoridade, né, ele é batizado. Mas ele mostra, olha, gente, antes do meu ministério abrir, eu levei chicotada, eu fui tentado, não foi fácil. E aí ele fala aqui, ó, então o Espírito Santo levou Jesus aonde? Ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então a primeira coisa que o diabo vai fazer, eu quero que você prove se você realmente é filho de Deus. E aí vai ter as pegadinhas, né, do malandro. Vai ter as pegadinhas. Você vai querer provar que você é um homem de Deus e vai fazer coisa que Deus não te mandou. Você não quer aceitar a humilhação. Aí você vai fazer o quê? Eu vou provar que eu tenho unção. Eu vou dar minha palavra de profeta. Se eu não for profeta, vai acontecer isso. Você acaba até amaldiçoando uma pessoa, né? Não quer aceitar, não? Então, você acaba amaldiçoando uma pessoa, porque ela não quer ouvir você, ela não quer te aceitar, né? Ela tá te chamando de profeta do diabo. Aí você, em vez de abençoar, você amaldiçoa, né? Colocando em xeque, né, a sua unção. Olha que coisa mais triste. Não tem necessidade disso, não. Porque o Satanás, ele quer que você prove. Se você é uma mulher de Deus mesmo, eu quero que você, né, faça isso. Aí você vai provar. Não, eu tenho unção. E eu posso pregar até dentro de um prostíbulo. E eu sou um homem de Deus. Não é que você não possa. Mas a partir da hora, né, que você está num lugar vulnerável, né, pregando para pessoas que vai te confrontar. Pode ser que você, Deus fala, né, lá em Lucas 10 mesmo, que está te colocando no meio de lobos, né, ferozes, e que nós temos cuidado, temos que ser prudente
como a serpente, simples como a pomba. Então você vai começar a ter convites para fazer coisas que Deus não te mandou. Parece santo, parece bom, né? E você acaba se afastando de Deus. Deus não mandou você ir lá, mas você quer provar que você é filho de Deus. E que você pode, que você faz. E aí você vai se trepar. Até falei errado aqui, gente. É Mateus 10, do 16 em diante. Quer ver? Que fala, vou até ler porque eu falei Lucas 10. Peraí, Mateus 10, né? Mateus 10, deixa eu dar uma lidinha só para falar sobre isso. Aqui, ó, fala assim, ó. Eu vou até ler... Não, eu vou ler o 13 em diante, ó. Do 14 em diante, ó. Se alguém não os receber, de novo ele volta a falar, ó. Nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Volta a falar para sacudir, tá? Mas eu entendo, tá? Na minha particularidade, o sacudir é você não insistir mais, tá? Não insistir. A pessoa tá possessa, a pessoa tá manifesta, ela não quer, ela não. Muitas vezes ela pode até se levantar mesmo contra você. Então você respeita, né, a doutrina daquela pessoa, a fé, ou então a falta de fé, enfim. Você respeita, mas continua orando. Continua buscando para as pessoas que não te aceitaram, tá? Mas olha o que ele fala, ó. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Preste atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, seja prudentes. Então, a prudência. Como as serpentes, e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais. Então você vai ver as perseguições, ó. E os açoitarão nas sinagogas deles, ó. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho, e a eles e os gentios. Tá, então vou continuar. Tá, mas aí fala até de prisão, que você pode ser preso, né? Então, isso que eu tô te falando, aceita, tá? Não queira você tentar se defender, né? Eu acho tão engraçado que os macumbeiros, os bruxos, né? Eles têm horror, eles falam e o que os crentes, né? Começam a rezar, né? Com os pés para trás. Sai fora deles. Esse povo, eles rezam com os pés para trás. O pé para trás nada mais é do que o joelho no chão. Então eles têm medo, né, dos crentes que reza com o pé para trás. Então vamos rezar, que no caso, né, é a oração de um coração sincero, genuíno, buscando pela vida dessas pessoas. É somente isso que você tem que fazer, né? A tentação de Jesus, ela foi humana, porque ele fala aqui, tanto que ele fala, ó, o ser humano não vive só de pão, ele fala de ser humano. Ele estava sendo tentado na fome, na humanidade dele. Imagina, você não vai ser tentado, né? Não é no sobrenatural. Você vai ser tentado na sua humanidade, no que dá para você. Porque Deus não tenta ninguém, né? Mas aquilo que você tem no seu coração, né? Que a consciência do seu coração, né? O diabo sabe. Que é nessa fraqueza que o Satanás e os seus demônios vão trabalhar, nessa concupiscência, nessa cobiça, nessa lasciva, o que ele coloca no seu coração. Aí você é que vai escolher aguar, alimentar isso, esse ego, esse orgulho, querer ser melhor, né? Ah, meu filho, aí você não vai ficar de pé, não vai mesmo, tá? Então, a gente está vendo aqui que foi na humanidade de Jesus, né, que ele tentou. E esse negócio de querer provar que é santo, querer provar que faz e que acontece, tem que ter muito cuidado. Se Deus não te mandou naquele lugar, não vá. Enfim, vamos voltar para Lucas 9, vamos ler o Lucas 9, né? Então, a gente está vendo aqui, né, que a missão é dada, né? Nós somos servos, não estamos aqui para ser servido, né? Não queira elogio do que seu trabalho, você faz mais do que a sua obrigação, fica bem guardado isso na tua mente. Estou fazendo mais do que a minha obrigação. Se eu fui chamada para a seara, na verdade, tem pessoas que falam, mas eu não tenho chamado para pregar, eu não tenho chamado para ministrar a palavra. Aqui não tem chamado, filho. Todo mundo tem chamado.
Imagina, o que você está fazendo aqui então? Você está fazendo o quê como membro do corpo de Cristo? Só para salvar sua alma? Será possível? Porque muitas vezes nem a sua alma você consegue salvar. Você está fazendo o que aqui? Então com certeza você vai ser ceifado, sua senha vai ser chamada. Por quê? Porque se você não tem chamado para evangelizar, você não serve para nada. Então é melhor que você vá para Jerusalém Santa enquanto ainda tem tempo. Enquanto há tempo, enquanto seu nome ainda está escrito no livro da vida. Porque até isso você pode perder. Porque o seu nome é escrito com o sangue do Cordeiro no livro da vida para você entrar em Jerusalém Santa. Mas não ache que você é salvo. Você está salvo pela misericórdia. Hoje, amanhã você não pode ter certeza da sua salvação. Aquele que tem certeza da sua salvação, ele não está salvo. Falo para você. Porque como pode você ter certeza? Você não sabe amanhã em que você vai tropeçar. Se você não tiver essa humildade de falar, Senhor, mostra onde eu estou errando. Será que eu estou salvo mesmo? Será que se agora eu cair, uma doença devastadora, uma doença que não tem cura, será que eu estou salvo? Ou eu tenho que correr atrás da minha salvação? Cara, não dá para dormir tranquilo com relação a isso. Todo dia nós pecamos. Aquele que fala que não peca já está em pecado. Então a sua salvação tem que ser garimpada todo dia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se essa coroa trepidar na tua cabeça, ela vai cair. Ela vai cair, ela não pode balançar. Você tem que carregar ela firme. Firme, você tem que estar com a cabeça de pé. Você não pode curvar. Imagina. Então a pessoa acha que a salvação não é nem para todos. E as que acham que tem, pode perder. Então o que Deus quer é isso, que você tenha essa humildade até para perguntar, Senhor, eu estou salvo? Se o Senhor chegar agora, eu subo, porque Jesus vem. Mas e você? Você vai? Você vai? Se você morrer agora, você vai se encontrar com Ele? Eu tenho até uma pregação no canal, Jesus vem, e você? Vai? Esse é o nome da pregação. Você tem certeza que você vai? Então, é um ponto de interrogação que todos nós que conhecemos a Deus, que nos batizamos, que somos tentados por Satanás todos os dias na nossa humanidade, temos que ter. Se você acha que não precisa mais se preocupar com isso, você pode ter certeza que você não é salvo. Você não está salvo, Porque a salvação, ela é garimpada todo dia. É um leão por dia que você tem que matar. Se hoje você não mata um, amanhã você vai ter 2. Se não mata, amanhã você vai ter 3. Tá? Então ele só vai somando. Ele não vai subtrair nunca. Então vamos matar as pequenas raposinhas, as pequenas coisinhas, as pedrinhas que entram debaixo do seu sapato. Pode estourar com o teu pé, tá? De princípio você não entende, tá até arranhando o piso, mas você vai com o tempo, você pode ter certeza que você vai ter sérios problemas, tanto no teu calçado quanto no teu pé. Então vamos levar as boas novas com humildade, entendendo que esse trabalho não é seu, que essa unção não é sua, que essa autoridade vem do Senhor. E, filho, se você perder essa comunhão, você pode até continuar expulsando demônio. E muitas vezes até sair a unção que vem de Deus e ficar esse demônio de confusão de Lídia na sua vida. Você achar que é Deus que está te usando e na verdade é Satanás que está curando através das suas mãos, É Satanás. Satanás também cura. Porque ele põe enfermidade, ele também tem autoridade para tirar. Muitas vezes você já se afastou do Deus da vida, Você já se afastou do amor de Cristo. Você já nem faz por amor. Você faz porque você quer seu nome crescendo. Você quer ser famoso. Você quer ganhar, com isso. Você tem outras questões, tá? Outras vaidades. Você já não está fazendo mais por amor às almas. Mas você faz por medo, muitas vezes, de cair enfermo,
né? Tem medo de perder essa unção. E muitas vezes quem está te usando é Satanás e você acha que é Deus. Olha que perigo. Está repreendido em nome de Jesus esse espírito de Lídia. Mas isso pode acontecer. Se entrar um orgulho, tá? E você perder esse espírito de servidão, né? Que você veio para servir, não para ser servido. Se você acha que você tem que ser honrado, tem que ser reconhecido, né? Pode ter certeza que não é Deus mais que está te usando. Retomando aqui, gente, eu tive que dar uma paradinha. Vamos lá em Mateus 23. Eu passo de um lugar para o outro, que o Espírito Santo de Deus vai falando aqui, a gente tem que obedecer, né? O Mateus 23 é tudo que eu tenho que guardar para a vida. Eu gostaria muito que vocês guardassem, tá? Quem está nesse ministério e quer crescer, tem que ter esse princípio, tá? E guardar no coração Mateus 23 todinho, tá? E o Mateus 7 também, tá? Que é o Mateus 7 também é muito importante, do 21 em diante, mas vamos ler o 23, ó. Então Jesus, ele fala, né? Ele fala aqui, a multidão e aos discípulos também. Ele disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Olha que interessante. Né? Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Aí vamos lá para o 8, né? Versículo 8. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, tá? Igual esses, né? Fariseus, mestres, que se achavam mestres da lei, né? Deus não quer, Deus não se agrada que nós nem tenhamos esse, né? Codinome, né? Mestre, por favor. Olha só, porém vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Para que esse negócio de querer ser autoridade, glória a Deus. Se não é reconhecido como autoridade, glória a Deus também. Você sabe a sua identidade, você sabe de quem é filho, você sabe quem é seu mestre. Né? Ó, e aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente o Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Olha só, para quê? Por quê? Aí fala aqui, ó, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, olha só, que situação, hein? Então tem que ter muito cuidado. Você pode, né, fazer tudo muito bonito, grandes obras, expulsar demônio, curar enfermo. Olha, gente, isso aí é lindo, maravilhoso. Mas se você não tiver o seu nome escrito no céu, se você não tiver salvo, você está lascado. O diabo vai te enganar bonito. E quando você chegar lá em cima, você vai tomar um susto. Ó, vamos lá para o Mateus 7 ler também, né? Que a gente está falando do espírito de Lídia, né? Vamos ler do 21 em diante, ó. Não é de toda pessoa... Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Então, não é toda pessoa, tá? Que vai chamar Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Tá? Então, cuidado, porque os falsos profetas estão aí, disfarçados de ovelha, né? Por dentro eles são lobos selvagens, tá? E a gente fala para vocês, tem que saber, né? Através dos frutos que dão, tá?
Amém, tá dando fruto, tem multidões seguindo. Mas esses frutos que eu tô falando, não é aquele fruto, né? Igual o próprio Jesus, ele multiplicou os pães, né? E as pessoas seguiam. Tanto que ele falou, essas pessoas estão me seguindo por causa dos pães, não pelo que eu tô falando, não pelo que eu tô pregando. Então, muitos são somente seguidores, outros são discípulos. Seguir Jesus porque você quer uma cura, porque você quer um milagre. Obviamente, amanhã tem uma multidão aqui na minha porta. Mas seguir Jesus, porque você quer ser transformado. Você está arrastando a tua perna com problema de coluna, você está carregando uma bengala, você está carregando um banquinho para sentar, para pregar, aonde você vai, toda estrupiada. Você está ganhando alma, mas essas almas estão sendo realmente transformadas pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas vão se tornar discípulos, porque elas vão se parecer com você. Porque você se parece com o Mestre. Então isso é importante. Vai ser da sua tribo. Pessoas que vão pau de dar em doido, vão levar paulada, mas vão continuar dando glória a Deus, né? Vão continuar glorificando o El Shaddai. Agora, um monte de seguidor, porque você, né, cura, faz milagres. É fácil, gente, mas eles não têm comprometimento com a palavra. Eles são pessoas como uma estrangeira, só que é milagres, né? Então não adianta, é isso que Deus falou. Eu não vou tirar do povo de Deus para dar para os cachorrinhos. Deus não menosprezou aquela senhora, mas ele deixou bem claro. Ela vai receber, mas a vida dela não vai mudar. Ela vai receber a cura da filha, mas ela vai continuar comendo as migalhas, porque ela não tem a salvação. Eu não posso ficar perdendo tempo com essas pessoas que estão seguindo por causa de milagre, por causa de cura. Eles não têm comprometimento com Deus. Recebeu a cura, mas amanhã foi curado, e aí? Como é que fica? Vai sair fora. Vai voltar para o mundo, vai voltar para a boemia, porque não tem Jesus. O sangue de Cristo não corre na veia dessas pessoas. São essas pessoas que vocês querem, né? Porque vocês são adorados, né? E visto como mestre, como líderes, glória ao homem, não a Deus. Aí você toma a glória de Deus. O que você acha que vai acontecer com você? Exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu aqui em Mateus 7. E o que vai acontecer no juízo final. Então, cuidado, mas cuidado com a prepotência, com o orgulho. Isso não é só para vocês, é para mim também. Você acha que eu não estou me enquadrando aqui nessa palavra? Eu sempre quero sair pela culatra. Eu prego tipo assim, isso não é para mim, isso não é para mim. Mas misericórdia, cara, não tem como você não se enquadrar nisso aqui. Quem busca Deus com o coração genuíno, quem quer ganhar alma, você tem que entender que isso não é para você. Você tem que levar a ovelha para o céu. Não é para a igreja. Não é para você. Não são seus seguidores. Não são suas ovelhas. É para o céu. Você não vai ver eu pregar placa de igreja aqui. Eu tenho uma congregação. Eu sou doutrinada. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual. Porque isso é evangelho. Mas eu não preciso, não necessito de pregar a placa da minha igreja. Eu só tenho que pregar o caminho. O resto é o beco sem saída. Porque a igreja vai tombar. Que vai ficar aqui é somente quem tem o Espírito Santo. Que vai continuar esperando Jesus vir arrebatar a igreja. A igreja vai tombar. Vai ter dias que não vão poder mais nem congregar. Porque vai ser proibido. E aí, se você não for igreja? Se não for carta viva de Cristo, você acha mesmo que você vai continuar caminhando? Não. Porque a gente muitas vezes não vamos conseguir nos reunir, mas é de fé em fé, né? De glória em glória. Você vai estar unido na mesma fé, no mesmo espírito com aquela pessoa que está orando. Quantas vezes Paulo falava, olha, não estou com vocês em carne e osso, mas estou espírito. É isso que Deus quer. Aleluia. Então você pode estar unido, não reunido, mas unido. E aí, quando Jesus vier, com certeza ele vai levar a igreja. Porque você acha mesmo, o mundo jaz no poder do inimigo. A primeira coisa que o diabo quer, primeira oportunidade,
é atrapalhar o evangelho, o crescimento do evangelho no Brasil, é fechar a igreja. E como é que você fica? Se você não tiver um livro seu escrito, não tiver experiência nenhuma, você vai ficar, né? É nadar e morrer na praia. Você não vai ter como continuar. Então, pensa nisso. Não se apegue a esses detalhes, tá? Vamos lá para Lucas finalizando, né? Aí fala aqui, ó. Então tá, aí a gente viu aqui, aí ele fala, né? Então os enviou para anunciar o quê? O reino de Deus, tá? E depois curar. Porque a cura é uma coisa, né? É um paliativo. Você vai ser curado, mas depois pode ser, com certeza, que você não tenha uma morte natural, né? Você pode passar por alguma enfermidade para ser recolhido pelo Senhor. Então, um dia vai falhar algum órgão, um dia seu coração vai parar de bater, então você vai morrer. Você não vai ter um coração bombeando sempre, um rins, né? Trabalhando a todo vapor. Sempre alguma coisa vai pifar, né? Tem que trocar peça, se conseguir, amém. Se não conseguir, amém também. Então é isso que Deus está falando com você aqui, tá? Então, enviou você para quê? Para você anunciar o reino. Se você curar, amém. Se você não for usado para curar, amém. Se você curar, essa pessoa vai morrer um dia. Então não vai ter a salvação. Se ela for buscar você só pela cura, pelo que você tem a oferecer, tá? Então vamos buscar pregar o reino de Deus. Aí fala, ele disse, nesta viagem não levem nada, nem bengala, para se apoiar, que não é o meu caso, que eu preciso. Muitas vezes eu tô com a coluna ruim, eu sou obrigada, gente, a carregar uma bengala, pode isso. Aí fala, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Eu levo um banquinho, eu levo muitas vezes até uma bengala, eu levo água, eu levo muitas vezes uma panderola, um cabulete, eu levo dentro do meu carrinho, eu saio arrastando aquilo ali. Se precisar, tirar do carrinho e começar a botar o diabo para correr, a gente vai fazer o trabalho. Toda torta ali, mas eu tô pronta ali, eu tô armada para fazer o trabalho. Mas eu tô achando engraçado, porque o meu trabalho missionário, muitas vezes eu saio de casa armada, né? Carregando um carrinho e vai arrastando aquilo ali. E seja o que Deus quiser. Eu falei, Deus, tô aqui. Quer me usar, só usa do jeito que o Senhor quiser. Tá? Então é interessante que ele fala, né? Mas no caso aí, é para vocês, no caso, né? Os discípulos não tem essa preocupação, né? Aí ele fala aqui, ó. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o quê? O evangelho e curando doentes por toda parte. Aí vem, né, a cura. Jesus, lá em Nazaré, ele não pôde, não é que ele não conseguiu, ele não pôde. Ele não pôde fazer, né, muitos milagres. Porque faltou o quê? Fé. Você acha que ele ficou insistindo? Não, vou sair, vou sacudir a poeira. Porque não receberam. Você pode não ser recebido. Aí você vai fazer o quê? Vou provar que eu sou profeta. Vou ficar, vou fazer. Se Deus fala, não entre, não faça. O próprio Espírito de Deus chegou para Paulo, olha, vão te amarrar. Vão pegar o cinto da cintura dele e falou, ó, vão te amarrar, vão te amaniatar, não entre naquela cidade, não vá. Mas é a escolha de cada um, tá? Mas Deus não quer, muitas vezes Deus quer te poupar. Então se o Espírito Santo de Deus falou, não faça, não vai, tá bom? Então é isso, a palavra tá dada, é aquele negócio, né? Serviu muito até para mim, porque tá tendo essa experiência aí, né? De ministrar, não somente na rede social, mas não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho assim difícil, né? As pessoas estão muito assim ocupadas com seus afazeres. Deus fala, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas as pessoas estão muito atrás de dinheiro, de
né, compras, elas estão muito ocupadas com muitas coisas, elas não têm tempo para receber uma palavra, uma oração, um panfleto, parar para conversar de Jesus. Está muito complicado, mas mesmo assim a gente aborda, fala e fica, né, a critério de cada um querer ou não. Tá bom? E a gente tem que estar pronta para esse trabalho, numa fila de mercado, fila de açougue, vai fazer uma caminhada, não sei, gente, cada um, né, tem um projeto aí, tem uma forma que Deus vai usar, né, tem um propósito aí. Então, faça da melhor maneira, mas não queira glória para si, não busque ser gratificado. Muitas vezes você nem vai ser. E esse tempo que você tem com Deus depois do seu batismo, de afunilamento, de arado, né, que vai passar o arado, vai ferir a terra, que no caso é a tua vida, entenda como uma obra de Deus, um crescimento, tá? Aceite essa, né, moedura, aceite, porque você vai crescer cada vez mais. Quanto mais fica mais próximo de Deus, não se sinta ferido, agredido por pessoas. As pessoas são só um instrumento do diabo. A maioria, 80% no mundo é instrumento do diabo. Ou você é templo do Espírito Santo, ou você é templo do Espírito do mundo. Então, não tem meio termo, não existe, né? Então, você tem que entender que aquela pessoa precisa de oração, precisa, né, de amor. Aquele que não... o que mais precisa de amor é aquele que não sabe amar. E você é amor, a tua essência, seu caráter é amor. Porque seu Deus é amor. Se você está unido com Cristo, você tem que ser amor. Então, lança fora todo medo. Ame somente, não se preocupe, tá? Com nada. Que no tempo certo, Deus... tá? Vai te justificar, Ele justifica, tá? Ele te cura, né? E você vai receber de Deus a restituição de tudo, tá bom? Mas aceita a perda primeiro, aceita a humilhação primeiro. É necessário, não é fácil, mas é necessário. Não recebeu a tua palavra? Amém. Se retira, né? Com humildade, não amaldiçoe ninguém, não xingue ninguém, não fique nervoso, irado, tá? Porque é assim mesmo. Esse é o nosso trabalho, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E quem for receber esse áudio aí, tá? É a missionária Leilalinha pela misericórdia, tá? Missionária é uma missão imposta por Deus, tá? Não é um título de glamour, é uma missão imposta por Deus. E ouça lá as pregações antigas, ou leilalima.com ou missionária Leila Lima. Amém? Deus abençoe.